Pessoal, graça e paz, eu sou o Helry Alves e nós temos a honra de receber aqui no canal hoje o senhor Francisco Tourinho, né? Já entrevistei aqui o João Flávio Martinez, o Ezequiel Gomes, agora o Tourinho, a galera da treta mesmo, né? A galera que está sempre envolvida aí na polêmica, nos debates, né? E é muito bom, porque hoje nós vamos ter uma visão, digamos que um tanto quanto diferente, né, do calvinismo que tem sido apresentado aí pela maioria das pessoas, ou pelo menos na maioria das vezes nas redes sociais e em outras mídias. Né? O Francisco Tourinho hoje ele vai trazer uma visão, digamos que mais clássica, né, do calvinismo. Já vi o Tourinho debatendo com o Ezequiel Gomes, com o Ferreirinha, e já vi outros debates e entrevistas dele, certo? Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, teologicamente falando. Eu discordo do Tourinho, ok? Mas é uma pessoa que tem o meu respeito. Já assisti, já vi que ele é respeitador, é um cara alegre, é um cara que brinca, que respeita as pessoas, né? Então tem o meu respeito, independente de divergências teológicas, né? Quero avisar também ao pessoal que vai assistir esse vídeo, eu não vou aceitar comentários no vídeo, comentários contra a pessoa, comentários com xingamentos, comentários agressivos. Nós não vamos aceitar, ok? O comentário vai ser deletado e possivelmente, ao que tudo indica, a pessoa vai ser bloqueada aqui no nosso canal, certo? O intuito dessa entrevista, pelo menos da minha parte, da parte do Tourinho, não sei, mas eu não estou aqui para mudar a ideia dele, não estou aqui para mudar a teologia dele. Da mesma forma, acredito eu, que ele não esteja participando dessa entrevista com o intuito de mudar a minha ideia, de mudar a teologia, enfim. Porque o que eu já sei, eu já estudei, eu já examinei, eu já pesquisei, o que ele sabe também, inclusive eu já escrevi livros, ele também já escreveu. Então o intuito dessa entrevista é trazer informações para vocês, que são os telespectadores, que são os inscritos aqui do canal, certo? Eu espero que seja edificante para vocês, que vocês aprendam algo novo, certo? E que Deus abençoe aí essa entrevista, que Deus abençoe o senhor Francisco Tourinho nas respostas. E para a gente começar, o Tourinho escreveu um livro, como eu acabei de dizer, né? Se eu não me engano, é o livro O Calvinismo Explicado, certo? Tourinho, duas coisas, só para a gente começar. Eu quero que você dê aí uma saudação para os nossos telespectadores e em seguida eu quero que você nos diga como tem que ser feito para adquirir esse livro, onde está vendendo, se existe uma livraria física, uma livraria virtual, se é direto com você, enfim, é contigo. Graça e paz a todos os irmãos. Eu gostaria de agradecer aqui ao Helry por ter me feito esse convite. Quero dizer também que me sinto bastante honrado, né, de ter sido lembrado e de que meu trabalho está fazendo alguma diferença de alguma forma, né? Então, graças a Deus por isso. Meu livro é esse. Esse aqui é a primeira edição, na verdade. Ele agora está em capa dura. Ele não está mais nesse modelo aqui que é de brochura, mas ele é um livro de 400 páginas, a média, folhas avenadas, e eu trabalho o conceito do calvinismo clássico nesse livro. Porque pouca gente sabe, aliás, poucas pessoas sabem, pouquíssimas mesmo, que o calvinismo moderno apresentado pela maioria dos teólogos hoje, ele não é o calvinismo da Reforma.
ele é uma releitura e uma recriação feita a partir do final do século XIX para o século XX. Então nós temos aí uma teologia que ela não representa a teologia de Calvino e muito menos a dos seus discípulos. O que acontece é que é tipo assim, você tem já um escopo formado e você pinça pedaços dos textos de Calvino a fim de confirmar aquilo que já se está falando. Ou seja, não se extrai dos textos exatamente qual era a crença dos reformadores. Mas, enfim, a ideia é um trabalho de resgate, de mostrar como era a crença daqueles homens naquele tempo. Esse livro ele pode ser adquirido diretamente comigo nas minhas redes sociais, que é Francisco Tourinho. Você pode falar comigo tanto no Facebook como no Instagram. A livraria Teologia da Reforma também ela tem uma loja online, Teologia da Reforma, também tem esse material, como todos os livros da editora Teófilos estão lá disponíveis. E também para quem mora em Recife, em Sergipe, a livraria Planeta Gospel, ela também vende o meu livro, mais os livros da teologia da editora Teófilos. Também no site do pastor Temi Lima, o meu livro também é vendido lá. Então, quem quiser também adquirir, pode adquirir também lá pelo Temi Lima. Quem me procurar também tem meu site. Você pode colocar loja.calvinismoexplicado.com.br ou então somente calvinismoexplicado.com.br e você vai parar ou no meu blog ou na loja. Se parar no meu blog, vai ter lá o livro, você vai clicar em cima do link que tem livro e você vai parar diretamente na minha loja, onde você pode adquirir lá no boleto, pode adquirir no cartão. A gente negocia até pedras preciosas aqui, não tem essa não. As pedras afogueadas. O senhor tem um canal no YouTube aqui também, ninguém né? bota dificuldade. Não, tem que facilitar. O senhor tem um canal no YouTube também, não tem? Eu tenho um canal no YouTube também. Meu canal no YouTube é um pouco movimentado, mas tem bastante material lá. Em geral, eu posto as minhas lives. Um vídeo ou outro, uma vez perdida, que eu posto lá, faço uma resposta a alguém, mas é bem difícil. Mas todas as minhas lives estão lá e tem material suficiente para que você possa entender qual é a posição do calvinismo clássico no tocante não só à soteriologia, como também no tocante à providência, da providência, decreto, ontologia, que é um posicionamento bem peculiar e não vou dizer que é diametralmente oposto ao que é ensinado hoje, mas também não é a mesma coisa. Tem diferenças fulcrais, na verdade. Certo. Todavia, dentro daquilo que eu posso observar, creio que a maioria dos inscritos e pessoas que procuram conteúdos de cunho teológico, seja arminiano, seja calvinista, molinista, etc., também já notou que se a gente fizer essa divisão de calvinismo clássico e calvinismo, digamos que moderno, digamos assim, o calvinismo moderno ele é bem mais amplo em termos de números, correto? Em termos de seguidores e tal. Sim, é porque aqui no Brasil o calvinismo clássico ele é muito incipiente. Então eu posso dizer que em termos de divulgação eu tenho feito um trabalho pioneiro. Aqui no Brasil, além de mim, assim, que eu não tenho nenhum tipo de ligação, não tem nenhuma ligação comigo, tem o pastor Heber Campos Júnior, que ele trabalha essa linha clássica, ou pelo menos entende, né, da linha clássica, porque eu já vi vários artigos dele em que ele trabalha nessa perspectiva. Porém, eu também não o acompanho muito, também, eu não vejo ele falando e tratando de temas difíceis. Estou sempre vendo ele tratando sobre a teologia da aliança, ou
problemas do cotidiano, devocionais, e eu não sei se ele apenas fala sobre isso nos seus artigos, ou se ele realmente é um defensor dessa posição, né? Então eu não sei realmente, mas ele escreveu um livro, que é O Ser de Deus e Suas Obras, que é um livro bastante interessante, né, em que ele aborda faz alguma abordagem segundo o olhar mais clássico. Outro que tem também aqui no Brasil é o Jonas Madureira, né? Só que o Jonas Madureira, ele não é um cara polêmico. Então dificilmente ele se tenta resolver esse tipo de problema, apresentar esse tipo de pergunta, né? E tem muita gente que não quer entrar nessa seara com medo de ser polêmico, com medo de... Mas é uma realidade, né? Aqui no Brasil é algo incipiente, como eu falei, mas nos Estados Unidos existem até fóruns de discussões entre calvinistas modernos e calvinistas clássicos. Né? Você encontra, tem sites, vários sites na internet com esse tema. E quem quiser conhecer mais a diferença, esse livro que foi publicado pela Vida Nova, que é o Vontade Divina e Escolha Humana, né? Em que o autor, Richard D. Miller, hoje considerado o maior historiador reformado vivo, né? Ele traça realmente onde houve o rompimento, o que é calvinismo clássico, o que é que veio depois do calvinismo clássico, quem foram os responsáveis pela criação do calvinismo moderno, né? Como foi que nós começamos com essa conversa de determinismo mecânico, do homem não ter liberdade, o surgimento de novos termos, como livre agência, né? Tudo isso é descrito, né, pelo Richard D. Miller, não só nesse livro, mas em diversos artigos que ele escreve, né? Inclusive eu tenho um artigo dele traduzido aqui no meu blog, falando sobre a univocidade, equivocidade, analogia ente, que é a epistemologia dos calvinistas reformados, coisa que hoje nem se fala mais, né? Todo mundo acha que isso aí é simplesmente paganismo, né? Então, procure então Richard D. Miller ou então o Van Asselt, você pode procurar Van Asselt, Asa Godrian, o Scott Clark, não é Gordon Clark, tá? É Scott Clark. Scott Clark, você vai ter, vamos dizer ali, mais ou menos o Paul Helm. Paul Helm é um meio lá e cá, mas ainda dá para trabalhar um pouco com ele, apesar de eu não gostar muito da abordagem, mas estou falando de autores modernos que defendem o calvinismo clássico, né? O calvinismo clássico esteve morto, por assim dizer, apagado da mente das pessoas até a década de 50 do século passado, quando o próprio Richard Miller, na década de 70, na verdade, foi o Bob Jeffrey, né, mas depois fez um trabalho sobre Beza, na década de 50, na década de 70, o Richard Miller publicou a sua dissertação de doutorado, e lá ele ressuscitou o calvinismo clássico, né? Ele trouxe de volta o calvinismo clássico, e você vê que um debate que está acontecendo nos Estados Unidos desde a década de 70, agora que está chegando aqui no Brasil. Então nós estamos aí estamos pelo menos com 50 anos de atraso, né? E aqui no Brasil, por incrível que pareça, tem gente rejeitando o calvinismo clássico, né? Se diz calvinista, mas é calvinista de onde? Porque até para levar a alcunha, seja de reformado, seja de calvinista, seja qual for a alcunha, você vai ter que se remeter à teologia dos reformadores. E aqui no Brasil nós não temos teologia dos reformadores. E eu provo. O Compêndio de Teologia Apologética, que foi a primeira teologia sistemática, por assim dizer, dogmática, escrita, baseada estritamente nas nossas confissões e concílios, foi o Compêndio de Teologia Apologética de Francis Turrentino. Quando ela chega no Brasil? Em 2011. Ou seja, pouquíssimo tempo, e tem muita gente que não conhece, não a conhece. Tourinho. Você tem... Oi? Não, pode concluir aí, pode concluir. Tá ok. Você tem, a doutrina da predestinação absoluta, Jerome Zante, aluno de Calvino. Chegou esse ano, fui eu que traduzi essa obra.
Chegou esse ano. Como é que nós temos um aluno de Calvino, nunca foi publicado nada dele aqui no Brasil? Você vai ter aqui que tá. Você vai ter Teodoro de Beza, Tesouro da Verdade do Evangelho. Como é que nós não temos nada de Teodoro de Beza aqui no Brasil? Foi eu que tive que traduzir a primeira obra, foi publicada ano passado, no final do ano passado. William Perkins, o pai dos puritanos. Isso aqui foi o que fiz uma parceria com Alex Lecheta. Nós traduzimos e fizemos os devidos reparos nessa obra do pai dos puritanos. O que tem de William Perkins no Brasil são devocionais. Ninguém nunca se interessou em publicar os trabalhos dele sobre predestinação. Então, Quem na sua opinião, é por decorrência da falta de materiais do calvinismo clássico é que nós temos uma maioria de calvinistas modernos no Brasil ao invés de clássicos? Na sua opinião, isso se dá... Isso. Nós não temos materiais. Olha, esse material aqui, ó, do Johannes Volebius, que foi uma sistemática. Isso aqui é a primeira parte da sistemática dele. Que foi uma sistemática que foi usada por praticamente todos os calvinistas do século 17 e 18, durante 2 séculos. Ela chegou no Brasil ano passado. Graças a Deus tem gente também acordando. Eu não estou sozinho nesse movimento. Nós temos aqui a primeira obra de Wilkes Zwinglio no Brasil. Agora, saiu mês passado. A primeira obra. E essa obra, o maior historiador vivo do calvinista no mundo tem uma obra traduzida no Brasil. Uma. É pouco material, Mas sabe o que né? nós temos traduzido no Brasil, Yuri? Nós temos, sabe o quê? Muito. Sabe o que ele tem de muito? Teologia burguesinha, engravatada, de teonomia, Deus autor do pecado, que é as coisas que estão lá traduzidas no site da Monergismo. E Né? de Então, certa forma... praticamente, ela dominou disponibilizou, apesar de ter coisas boas, porque até relógio parado acerta 2 vezes por dia, apesar de ter coisa boa, mas ela introduziu um veneno na teologia brasileira, calvinista, né? E aí hoje, quem são as grandes figuras do calvinismo, né? É Cornelius Van Til, é Gordon Clark, né? Que esses 2 indivíduos, né? Os 2 teólogos, eles não têm absolutamente nada a ver com o calvinismo. Certo. Não com o clássico. Eles têm um pensamento próprio, né? Eles têm um pensamento próprio, mas não tem nada a ver com o pensamento clássico. Quando você falou Clark lá a primeira vez, eu pensei, não é possível que ele está falando do Gordon. Mas o Gordon é bastante extremista. O Gordon não, é Scott Clark. Eu ainda assustei, falei, ué, mas tá certo. O Beza, rapaz, ele tem um códice com o nome dele, e agora recente que eu fui saber da história, lendo o Crítica Textual do Wilson Paroski, aquela questão da doação que ele recebeu e repassou, e depois o códice passou a ter o nome dele, mas o Beza para mim também não encaixa não. François Tourentin, que você citou aí, é um calvinista bom, é um calvinista mais moderado, sei lá, mas ainda está na linha calvinista, né? Não vou falar acerca você citou muitos aí, a gente vai ganhar tempo. A primeira pergunta que eu quero te fazer agora, entrando assim dentro da entrevista mesmo, é a seguinte: essa linha moderna do calvinismo aqui no Brasil, que também tem uma influência muito grande norte-americana, não sei se tem uma influência muito grande europeia, mas norte-americana tem. Inclusive, o senhor acabou de citar, né, que de uma forma ou outra eles acabam colocando Deus como autor do pecado. Isso é inevitável da parte deles,
seja de forma implícita ou explícita, eles acabam gerando essa implicação lógica de que Deus é o autor do pecado. Então, o calvinismo moderno, ele vai trabalhar essa questão do decreto de forma causal. Ou seja, o pecado X que foi cometido, não vou falar das coisas boas, porque coisas boas, né? Mas enfim, o pecado X que foi cometido foi decretado de forma causal por Deus. Já o calvinismo clássico, o senhor me corrija se eu estiver errado, trabalha da seguinte forma: Deus, a partir do Kairos, viu aquele pecado X sendo cometido no Cronos. Eu não estou falando que ele precisou ver para constatar, caso contrário ele não seria presciente, mas pós-ciente. Mas enfim, então ele vê do Kairos para o Cronos o pecado X sendo cometido e decide permitir. Ele não causa, mas ele permite. E então esse é o decreto. Ou seja, ele permitiu, ele decidiu que não vai impedir esse pecado, então esse pecado torna-se um decreto, ele torna-se certo na existência aqui no Cronos, certo? Agora a pergunta, só para dar uma provocada aí de leve, isso não parece muito com o arminianismo, não? Né? Deus vê, né, do Kairos, ele observa o Cronos, ele vê o pecado X sendo cometido, decide não impedir, o pecado se torna certo na existência. No calvinismo clássico, dar-se-á então o nome de decreto. Isso é muito similar ao arminianismo. O senhor já foi chamado de arminiano no meio dos calvinistas aí? Como é que é? Eu já fui chamado de arminiano, mas com certeza muito mal interpretado também. Nós não temos essa, assim, o que você falou não está de todo errado, né? Na verdade está mais certo do que errado, né? Somente nessa questão do ver. Realmente existe essa questão do ver, mas nós dizemos que Deus conhece a atitude que se virá nele mesmo, não na criatura, né? Ele não viu a criatura fazer. Justo, eu não ele conhece nele mesmo. Eu não estou querendo colocar o ente... Você falou da questão de constatar, ele não constatou. Eu sei, eu não estou querendo colocar o ente imputando potência passiva no ser, não é isso. Ele conhece nele mesmo, nele existimos, nele nos movemos, eu usei de uma linguagem coloquial. Então, no calvinismo clássico, Deus conhece nele mesmo, óbvio, e então ele decide que não vai impedir que esse pecado aconteça. Decide que não vai impedir um ato, isso. Isso. Então, só que ele só se torna certo. Então, o ato certo quando Deus se permitir. Ok. Porque ele pode até então impedir. Certo. Mas isso não isso é um decreto. Isso não é muito similar ao arminianismo? Pelo menos esse ponto específico? Não, na verdade é o seguinte, é o arminianismo que é similar ao calvinismo. O calvinismo viu antes. Então, quando o Armínio, por exemplo, quando o Armínio ele entra na Universidade de Leiden em 1602, Perkins já fazia 40 anos que ele era reitor de Cambridge. Então já existia mais de praticamente um século de teologia calvinista quando Armínio começou a vida acadêmica. Não foi nem escrever. Então, no caso, os arminianos usurparam isso do calvinismo clássico. Oi? Então, nesse caso, essa questão do decreto permissivo, vamos dar esse nome, decreto permissivo, fica mais acessível. Sim, o nome é esse mesmo, decreto permissivo. Fica mais acessível para quem não tem uma intimidade muito grande com linguagem técnica, né? Então, no seu modo de enxergar as coisas, os arminianos usurparam essa questão do decreto permissivo, eles usurparam isso do calvinismo clássico, que segundo você é anterior. Não, eu não acredito que o termo usurpar seja correto, porque Armínio é aquela velha coisa, né? Existe Armínio e os arminianos, né? Armínio ele não tinha um interesse, por exemplo, de fazer uma revolução na teologia, né? Ele queria apresentar um ponto de vista diferente, e inclusive nas obras dele,
ele trabalha na perspectiva de que ele também é confessional, né? Então, não é questão de usurpar, era o que era a teologia da época, né? Inclusive, o próprio Armínio, quando ele vai falar do decreto de permissão da queda de Adão, uma das coisas que ele fala é que o que ele fala está de acordo com todos os teólogos reformados de sua época. Certo. Né? Então, não é uma questão de usurpar ou não, é que a teologia é a mesma. Para o decreto de permissão, né? O ponto de cisão entre o arminianismo clássico e o calvinismo clássico não está na doutrina da providência no tocante a atos pecaminosos e atos extraordinários. Está na soteriologia. Certo. Eu não vou entrar em questões históricas, porque não é o foco da entrevista. Mas, por exemplo, antes do calvinismo ter sido sistematizado em Dort, se eu não me engano, 1617, 1618, me corrija por favor se eu estiver errado, antes do calvinismo ter sido sistematizado em Dort, já existiam cristãos reformados de linha remonstrante. Inclusive, os 5 pontos da remonstrância é que instigaram a existência do Sínodo de Dort, que foi mais político do que religioso. Inclusive, agora é só para a gente dar mais uma provocada de leve também, já que você tocou nesse assunto. Eu entendo da seguinte forma. Só queria lembrar que antes de Dort nós tivemos 3 concílios e também tivemos 13 confissões escritas já defendendo os 5 pontos. Então, os 5 pontos não nascem em Dort. Eles apenas respondem à questão remonstrante. Então, assim, já existia uma teologia reformada, certo, firme já, uma teologia reformada já montada, certo, quando o Armínio começa a escrever. Curiosidade, né? Só por então, curiosidade. Não é assim, o que eu estou falando aqui é que o ponto de cisão não é esse, não é a questão do decreto, o ponto de cisão entre o arminianismo clássico eu compreendo. E o calvinismo clássico. Pode até ser entre o calvinismo moderno. Ok, nesse caso desses pontos sistematizados antes aí de Dort, o senhor porventura estaria falando das confissões helvéticas e tal, se eu não estiver enganado? Isso, exatamente. Tem várias confissões antes dessas, né? Certo. Que trabalham os termos como eleição incondicional, a graça irresistível. Certo. Né? Mas o que eu quero perguntar é o seguinte: esses dias eu disse aqui no canal, e foi bom, cara, é bom a gente dar umas provocadas de vez em quando, né? Porque, aliás, nessa entrevista, você que está assistindo, muitas pessoas enxergam o arminianismo, ok? E o calvinismo como 2 vertentes únicas dentro de um meio chamado evangelho ou cristianismo, etc. Pouquíssimas pessoas sabem de outras vertentes, por exemplo, o tomismo, o zumelianismo tomista, o molinismo e outras. Então você já está conhecendo, você que está assistindo a entrevista, você sabe que tem essas outras vertentes. Dentro do calvinismo nós temos o infra, o supra, o hiper, o moderno, o clássico. Então existe todo um universo que você pode estudar. Mas enfim, a pergunta é, esses dias aqui no canal eu falei o seguinte: qualquer pessoa intelectualmente honesta, porque eu não estou aqui para falar da vida civil, eu não estou aqui para, enfim, seja a pessoa arminiana, seja calvinista, adventista, molinista, seja zumeliano, enfim, se a pessoa for honesta, ela vai ter nojo do que aconteceu nos bastidores do Sínodo de Dort. Não vou nem falar de Maurício de Nassau e aquela coisa toda, aquela perseguição que os remonstrantes sofreram e tal. Eu quero te perguntar o seguinte, Tourinho. O senhor entende que foi vergonhoso o que aconteceu nos bastidores de Dort? Eu não entendo assim, Harry, na verdade. Entendeu? Eu entendo, na verdade, o contrário. Por quê? Claro, deixando meu ponto de vista, né? Deixando meu ponto de vista. Para que a Holanda se tornasse um Estado independente, né, na época, eles tiveram um grande inimigo, né, que era o rei Filipe da Espanha. O rei Filipe, ele era jesuíta, né, ou seja, estava
carregadíssimo de uma teologia puramente sinergista, né? E o rei Filipe, ele foi responsável por matar o filho e o melhor amigo do grande libertador da Holanda. Foi o Guilherme que você tá não falando? só isso, né? Nós estávamos com cerca de 100 anos de guerra naquele país, né? Uma disputa entre o rei Filipe e os mendigos, que eram calvinistas, não existiam arminianos nesse tempo, né? Os mendigos, eles eram calvinistas. E os mendigos foram esses que deram seu sangue, que morreram naquele lugar e que conseguiram, naquele momento, formar um estado chamado independente, né? Existia a Holanda, mas um estado independente chamado Holanda. Para isso, para que eles tivessem uma identidade própria, né? Era mister que eles escrevessem uma confissão. É assim que nasce a confissão belga, né? Então eles escrevem uma confissão, eles adotam a confissão de Genebra, né? Ou seja, uma confissão calvinista, com a confissão belga. E ali eles formam uma identidade, criam uma igreja estatal, uma igreja local, cuja ideia era que aquele povo tivesse uma identidade, né, para bater de frente com o rei Filipe. Essa guerra ela não tinha acabado. Essa guerra ela não tinha acabado. Estava com cerca de 80 anos de guerra, e no meio de uma guerra, ou seja, quando eles conseguem finalmente a posse do Estado da Holanda, e quando eles conseguem finalmente unificar a teologia a fim de dar uma identidade para o povo, surge a remonstrância querendo dividir todo mundo. Tourinho, mas entendeu? calma. Então você tem uma falta, na verdade, assim, a remonstrância ela foi uma falta de respeito com as milhares e milhares, mais de 30 mil pessoas morreram numa guerra contra os sinergistas. Mas deixa eu te falar, não era uma guerra contra os sinergistas. Isso é só um ponto de vista. Tinha a questão católica que envolvia a Espanha. Acontece o seguinte. Mas eu não estou falando de Dort na questão dessa guerra que houve aí entre os Países Baixos e tal. Não é isso. Até mesmo porque muitos remonstrantes foram mortos, foram perseguidos, perderam ministérios, perderam casas, não puderam participar do Sínodo de Dort na questão de votar, na questão eficaz. Você sabe disso aí. Que houve... Inclusive, eu falei... Não, eu não concordo com isso. Sabe por quê? Eu não concordo porque, por exemplo, porque então os defensores da expiação ilimitada, que foram os 4 teólogos da Inglaterra que foram, né? Mais uma boa parte do Sínodo de Dort, que não foi maioria, mas pelo menos 30% do Sínodo de Dort, defendeu a expiação ilimitada e não eram remonstrantes. Por que não aconteceu nada com eles só com os remonstrantes? Né? Não foi uma questão de heresia, não foi uma questão de heresia. A questão é que se levantou dúvidas de que esse movimento interno para rachar a unidade, que racharia a unidade da Holanda, era, na verdade, um movimento de infiltrados do rei Filipe, né? E isso daí se tornou um problema depois que 2 pastores remonstrantes tentaram matar o rei da Holanda, né? Então, quer dizer, isso ficou mais ainda patente, ficou um negócio muito feio. E além disso, esses pastores, assim, a análise, né, não pode ser também anacrônica, né? Lógico. Quando você faz a análise desse texto, você não pode pensar das formas atuais, né? Quando a pessoa ela jurava fidelidade a uma confissão naquele tempo, era algo muito sério. Justo. Algo que envolvia não só a segurança nacional, né, como a fidelidade à igreja. E assim, eu tenho umas atas do Sínodo de Dort e estou traduzindo as atas do Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort não são os cânones. Então, se você for olhar o que foi dito no Sínodo de Dort por parte dos remonstrantes, eu tenho certeza que o senhor mesmo concordaria. Né? Por exemplo... eu quero ver, porque eu falou que a fé não nasce em Jesus. Entendeu? Esse tipo de coisa, como é que a gente vai aprovar esse tipo de coisa? Deixa eu explicar. Então, assim, é um erro pensar que os remonstrantes defenderam a fé de Armínio. Não defenderam a fé de Armínio, né? Outro erro também... Eles não defenderam nada, eles não tiveram condições de defender. É pensar que os remonstrantes não tiveram tempo de falar, eles tiveram tempo de falar.
Deixa eu só aproveitar. O Tourinho, eu mal o Tourinho, nós temos essa semelhança que ele fala muito. E eu também. Aí... mas tá bom, tá bom. A entrevista tá boa, a entrevista tá boa. É porque é o seguinte, eu enxergo que é igual você tá... É porque eu tô sendo entrevistado, aí eu tenho que falar mais. Tem que falar mesmo, tá certo, tá errado não. E aí, muitos panfletos foram distribuídos naquela época, incitando ódio contra os remonstrantes. Eu falei Guilherme de Nassau, que era o pai de Maurício de Nassau. Se eu tiver errado o nome, é isso mesmo? Que às vezes eu errei, aí não, se eu tiver errado aí, me perdoem. Mas enfim, foi um sínodo mais político do que teológico. Eu não vou estender esse assunto aqui com o Tourinho, porque ele tem a visão dele, eu tenho a minha. Então eu peço que vocês que estão assistindo essa entrevista, estudem acerca dos bastidores do sínodo de Dort, certo? E aí vocês vão chegar em uma conclusão sem influência minha, sem influência do Tourinho, né? Porque, aliás, eu quero ver esses documentos que ele vai traduzir, escrever, nessas questões históricas. É sempre bom a gente estar conhecendo mais, mas estudem acerca dos bastidores do sínodo de Dort, certo? Agora vamos voltar aqui para um assunto polêmico. O calvinismo moderno, dentro daquilo que eu posso observar, inclusive algumas pessoas dizem assim, dentro do meio moderno, né? Não quero generalizar também, dizem assim, se Deus não queria que Adão pecasse, então por que Deus colocou o fruto proibido lá? Por que Deus deixou a serpente entrar lá? Então se Deus não queria, por que ele armou todo o cenário? Eles colocam Deus como sendo um ser onisciente com vontades conflitantes entre si. Porque Gênesis 3,17 diz que Deus não pediu, mas ordenou que Adão não comesse do fruto. E aí eles dizem, mas se ele não queria, então por que ele colocou a árvore lá? Por que ele colocou a serpente lá? Por que ele armou todo o circo e ficou assistindo de longe a lona pegar fogo? Enfim, na visão clássica, a queda de Adão se dá pelo decreto permissivo também ou por um decreto causal? Não, todo ato pecaminoso, ele é um decreto permissivo. Isso aí, dentro do calvinismo clássico, não há uma infusão de maldade para que Deus cause o pecado eticamente, né? O que há é Deus concedendo a sua força, que eu digo no sentido de que aquele ser humano, ele jamais poderia respirar, poderia se mexer, poderia agir, poderia raciocinar, se Deus não o mantivesse vivo. Ok. Né? Então, a força para que aquele homem possa agir vem de Deus. Agora, a maldade daquele homem, que a malícia com que ele faz o pecado, com que ele comete o pecado, não vem de Deus. É o que a gente pode chamar filosoficamente de premoção, mas nós não vamos entrar nessa questão filosófica, certo? Então Deus, dentro do calvinismo clássico, segundo o senhor Francisco Tourinho, Deus decretou o pecado de Adão da seguinte forma: ele viu Adão cometendo o ato, agora eu vou usar nele mesmo para evitar, né? Decidiu não cometendo, ele viu que ele cometeria, né? Perdão, ele viu Adão... Viu que cometeria. Viu Adão não cometendo. Cometendo já é o ato. Isso, já. Viu Adão cometendo, decidiu não impedir, aquilo se tornou um decreto, ok? Na sua visão clássica do calvinismo, essa queda, esse lapso aí, ele mancha a imago Dei ou ele destrói, ele erradica a imago Dei? Aí eu queria que o senhor fosse bastante objetivo. Não pode destruir. Opa, desculpa. Aí eu queria que o senhor fosse bastante objetivo. Só poderia repetir aí? Na sua visão, essa queda, esse pecado de Adão e Eva, esse pecado mancha a imago Dei ou destrói, erradica a imago Dei? Não, ele não destrói a imago Dei, é impossível isso acontecer. Certo.
E no seu ponto de vista, esse pecado ocorre, depois disso, Deus despeja a graça dele eficaz sobre alguns e nega essa graça para outros, ou essa graça ela é despejada a todos antes da fundação do mundo, e aí nós teríamos a graça no Kairos, sendo disponibilizada para todos, segundo a carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. Ou seja, eu estou querendo perguntar o seguinte, na sua opinião, o que vem primeiro? É o pecado no Cronos ou a graça disponibilizada para todos a partir do Kairos? Não, a graça eficaz, aquela que faz com que o homem saia do seu estado de indiferença para querer realmente, ela só é derramada sobre os eleitos. Mas isso no os Cronos reprovados, aqueles que... É porque há diferença, há várias distinções de graças, né? Então, há os eleitos que Deus não os autoriza, não permite, né, que eles resistam a essa graça. Entre os grupos dos reprovados, há aqueles que ouvem o evangelho e há aqueles também que nunca ouviram o evangelho. Então, aqueles que ouvem o evangelho, a graça é derramada sobre eles também. Só que Deus permite que eles resistam a essa graça. Ok. E aqueles que nunca ouviram o evangelho? Esses que nunca ouviram o evangelho, eles não têm uma graça salvadora sobre eles, porque, na opinião mesmo dos calvinistas clássicos, apenas o evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê, né? Sem evangelho não há salvação. Então, o meio de graça para a salvação é somente o evangelho. Eu não vou entrar nessa questão, quem está assistindo a entrevista, aí agora coçou aquela pulga atrás da orelha, para a gente entrar na questão da graça resistível ou irresistível e tal, mas não está no script aqui da entrevista, então essa questão da graça resistível ou irresistível apenas para os não eleitos e tal, vai ficar para uma outra ocasião. Eu quero ler aqui um trecho, com certeza o senhor já conhece, é um trecho que está nas Institutas, no livro 3, capítulo 23, seção 08. Por quê? Lendo as Institutas, relendo e analisando, eu compreendo sim isso que o senhor disse acerca de Calvino. Se fosse pregado de fato hoje, estaria mais de acordo com a visão clássica do que com a visão moderna. Só que tem um trecho aqui que eu queria que o senhor me explicasse. Diz o seguinte, livro 3, capítulo 23, seção 08. O primeiro homem, pois, caiu, porque o Senhor assim julgara ser conveniente. Porque ele assim o julgou, nos é oculto. Entretanto, é certo que ele não julgou de outro modo, senão porque via daí ser, com razão, iluminada a glória de seu nome. Aqui o Calvino está dizendo que o primeiro homem caiu porque Deus achou isso conveniente. E a partir disso, dessa queda, ele iria mostrar sua glória. Só que entre essa conveniência e essa glória, nós temos esse pecado. Se Deus achou o pecado conveniente, então ele dependeu do pecado para que sua glória fosse mostrada, fosse exaltada. Como que você entende essa fala de Calvino dizendo que Deus achou conveniente o pecado de Adão? É importante que, na visão de Calvino, que ele, por ser um determinista e acreditar no controle providencial de Deus sobre todas as coisas, ele acredita que aquilo que é ruim só acontece porque Deus tem um plano. E esse plano é bom. E tudo que é bom glorifica a Deus. Então, se Deus poderia impedir o pecado e ele não impediu, nós não sabemos exatamente qual seria o plano de Deus para isso. Mas nós sabemos que o plano é bom, nós temos que confiar que o plano é bom. É por isso que ele diz que nos é um mistério o porquê de Deus
não tem impedido Adão. Só que, né? nesse e caso... a conveniência não é a conveniência do pecado pelo pecado, mas a conveniência do pecado dentro do plano. Ou seja, aquele pecado aconteceu porque Deus tinha um plano para ele. Então não é uma conveniência do pecado pelo pecado. Ok. Inclusive, eu acho que não... Sim, pode... Tudo bem. Eu faço uma distinção dele não impedir. Ok, eu concordo que Deus, a partir do Kairos, a partir dele mesmo, ele sabe de tudo, decidiu não impedir. Ok, só que daí dizer que ele achou conveniente, não vou entrar muito em detalhes, né? Aí o telespectador pode tirar suas próprias conclusões, mas seguindo aqui o raciocínio, a gente fala muito dessa questão do decreto, né? Onde no meio moderno, digamos assim, o decreto é causal, ele é arbitrário, ele é impositivo, e na visão clássica ele é permissivo, tal como nós já falamos aqui. Só que no livro 3, ainda no capítulo 23, seção 08, Calvino disse o seguinte. Aqui eu vou ler bem devagar, porque eu quero a sua interpretação sobre esse trecho, certo? Aqui recorre-se à distinção de vontade e permissão, segundo a qual querem manter que os ímpios perecem pela permissão divina, não porque Deus assim o queira, mas porque diremos que o permite, senão porque assim o quer. Pois não é provável que o primeiro homem tenha buscado sua perdição pela mera permissão de Deus, e não por sua ordenação. Eu gostaria que o senhor interpretasse isso aí para mim, para os telespectadores, dentro da visão clássica do calvinismo, repetindo aí, enfatizando o começo. Aqui recorre-se à distinção de vontade e permissão, segundo a qual querem manter que os ímpios perecem pela mera permissão divina, não porque Deus assim o queira, mas porque diremos que o permite, senão porque assim o quer, pois não é provável que o primeiro homem tenha buscado sua perdição pela mera perdição de Deus, e não por sua ordenação. Falei que ia ler só o começo e tudo de novo, mas está valendo. Qual é a sua interpretação? Assim, Calvino aí, ele está se dirigindo especificamente a um grupo de pessoas da escolástica, que eles diziam o seguinte: para os atos pecaminosos, Deus nem quer e Deus também não quer. Ele apenas permite. Mas não é isso que a visão clássica Deus não defende. quer. Deus apenas permite. E aí Calvino pergunta o seguinte: ora, se Deus é onipotente e ele pode impedir um ato, e a permissão é um não impedimento, então Deus permite porque quer permitir. Veja, não é porque ele quer o ato pelo ato, mas porque ele permite, querendo permitir. Então ele se opõe à permissão ociosa, né, chamada permissão ociosa, que é aquela em que Deus apenas observa os eventos de longe, né, e fica esperando o que a criatura vai fazer. Então ele se opõe a isso. Tanto é que no sentido de permissão, onde Deus ele não impede um ser humano de fazer algo, mas ele não impede, vamos lá, ele não impede não porque a criatura é mais forte do que ele, né? Ou seja, ele tentou impedir e não conseguiu. Não é por isso. A criatura não pode ser mais poderosa do que ele. Ele não impede porque exista um outro Deus, né? Como no caso os maniqueístas pensariam, né? Então Calvino vai chegar à seguinte conclusão: ora, se Deus sendo onipotente, dado a sua onipotência, ele só permite aquilo que ele quer permitir, né? O que era diferente dos escolásticos medievais. E eu vou ler aqui alguns trechos, né, para comprovar meu ponto de vista. Calvino dirá o seguinte: nada, portanto, é feito a não ser aquilo que o onipotente desejou que fosse feito.
seja permitindo que fosse feito ou fazendo ele mesmo. Nem se deve duvidar de que Deus age de maneira justa ao permitir que sejam feitas todas as coisas que são feitas de maneira maligna, pois ele não permite isso senão como meio de um julgamento justo. Embora, portanto, as coisas que são más, na medida em que são más, não são boas, ainda assim é bom que não haja coisas boas, mas também as coisas más. Pois, se não houvesse um bem com a existência das coisas más, a existência das coisas más não seriam permitidas pelo grande, bom Deus, onipotente. Pois ele, sem dúvida, pode tão facilmente recusar-se a permitir que seja feito o que ele não deseja que seja feito, como pode fazer o que ele deseja que seja feito. A menos que acreditemos totalmente nisso, o início de nossa fé está toda comprometida, pelo qual professamos acreditar em um Deus todo-poderoso. Né? Aqui eu tenho pelo menos umas 4 ou 5 passagens de Calvino. Tem uma que ele diz assim que é interessante. Donde exclama: grandes são as obras de Deus, excelentes todas as suas vontades. Salmo 111, 2. E assim, de maneira mirífica e inefável, não se faça, exceto por sua vontade, o que se faz contra a sua vontade, porque não se faria se ele não permitisse, e nem o permite como se de qualquer forma não o quisesse. Ao contrário, porque o quer, mesmo sendo bom, não permitiria que o mal se fizesse, exceto que do mal ele pudesse fazer algum bem. E aí eu vou abrir uma curiosidade aqui, Helder. Uma curiosidade é que Jacob Armínio, ele vai dizer exatamente a mesma coisa. Ele vai dizer, Jacob Armínio vai dizer, que vai repetir essa frase de Armínio, de Calvino. Né? Ele diz o seguinte, que nada seria, tudo que é feito da vontade de Deus. E mesmo aquelas coisas que são contra a vontade de Deus, é da vontade de Deus. E aí ele vai fazer essa distinção entre permissão e vontade ativa. Né? Armínio vai dizer o seguinte, com respeito ao início do pecado, isso aqui é Armínio falando, com respeito ao início do pecado, atribui-se os seguintes atos à providência de Deus. Em primeiro lugar, a permissão não ociosa. Veja bem, ele recusa a permissão não ociosa. E ele fala que a permissão une 4 atos positivos. Aí ele vai colocar o ato positivo: a preservação da criatura com respeito à essência, vida e capacidade. O cuidado para que um poder maior ou igual não seja colocado na oposição. A oferta de um objeto contra o qual o pecado será cometido. A concessão destinada de sua cooperação, que devido à dependência de uma segunda causa tem da primeira, é uma cooperação necessária. Aí ele fala, em segundo lugar, a administração de argumentos e ocasiões que convidam à perpetração do pecado. Isso aqui é fala de Armínio, que ele fala que a providência de Deus não só ele administra e dá argumentos e ocasiões que convidam a pessoa a pecar. E em terceiro lugar, ele vai dizer a determinação do lugar, tempo, maneira e circunstâncias com que o pecado vai acontecer. Em quarto lugar, a cooperação imediata de Deus no pecado, propriamente dita. Aliás, a cooperação imediata, propriamente dita, de Deus com o ato do pecado. Isso é lá no volume 2 das obras de Armínio. Né? Armínio vai dizer o quê? Que Deus preserva o ato pecaminoso, cuida para que o ato pecaminoso aconteça, administra o ato pecaminoso, determina o lugar e a circunstância em que acontece o ato pecaminoso, coopera diretamente com o ato pecaminoso. Só que você não vê nenhum arminiano falando isso. Tourinho, mas eles apenas vão pegar os textos de Calvino para acusar Calvino de ter falado isso. Né? Mas o pensamento de Calvino e Armínio com relação aos decretos eles são iguais. Eu não sou... Como eu te falei, a diferença está na soteriologia. Eu não sou arminiano, né? Então eu não vou entrar nesses detalhes aí. Por que nenhum arminiano fala isso? Você não vê nenhum arminiano dizendo isso, mas eles dizem que Calvino falou isso e tal como Francisco Tourinho afirmou, que não vou entrar nos detalhes porque eu não sou arminiano. Eu entendo da seguinte forma, eu quero deixar aqui um raciocínio, quero que o senhor acompanhe aí também, e se por acaso eu ficar mal compreendido, peça para que eu explique de novo.
A questão do decreto, acerca do ato pecaminoso. Deus permite ou ele decide não impedir? Parece igual, mas não é. Porque se ele permite, então isso aí já não é transgressão. Agora, se ele decide não impedir, aconteceu e foi transgressão. Tal como, por exemplo, Jeremias capítulo 7, versículo 31, se eu não me engano, ou 21, acho que é 31, onde fala que as pessoas estavam edificando altos e queimando seus filhos, e Deus fala, isso nunca me subiu ao coração, eu nunca permiti isso. Então, a partir do momento que usa essa ideia de que Deus permitiu, então não pode ser transgressão, porque ele permitiu. Agora, se ele simplesmente não decidiu impedir, aí já é outra coisa. Todavia, Tourinho, eu já vou passar para a próxima pergunta. O senhor falou muito como de costume, e é bom, tem que falar mesmo, tem que expressar mesmo. Só que eu quero que o telespectador depois estude essa questão. Está escrito assim, ó, Calvino, livro 3, capítulo 23, seção 08. Pois não é provável que o homem tenha buscado sua perdição pela mera permissão de Deus, e não por sua ordenação. Mas, enfim, o Tourinho vai ter uma explicação para isso, eu vou ter uma outra explicação para isso, o molinista vai entrar com conhecimento médio e vai ter uma outra explicação para isso, então é preciso que você que está assistindo busque uma interpretação para isso também, né? Porque até onde eu pude notar nas institutas, Calvino, tanto é que os calvinistas modernos e clássicos fazem uso das mesmas institutas, porque tem horas que Calvino, de fato, parece defender essa visão mais clássica, a qual o senhor Francisco Tourinho está advogando aqui, e tem horas que ele parece ser mais extremista mesmo, entende? Mas, enfim, eu quero partir aqui para uma próxima pergunta, e agora a gente vai... Vamos tentar polemizar mais um pouquinho, porque tá bom, cara, tá bom, a entrevista tá boa, nós estamos com 57 minutos. Seu tempo aí tá tranquilo, Tourinho? Como é que você tá aí? Pode continuar? Tô tranquilo. Então vamos lá. Recentemente, uma pessoa a qual eu respeito muito, eu creio que a maioria que segue aqui deve respeitar também, discordo teologicamente, mas respeito a pessoa, disse o seguinte: Deus determina todos os nossos pecados, mas a culpa continua sendo nossa. Só não sabemos como isso acontece. Senhor Nobríssimo Reverendo Augustus Nicodemos Lopes, né, disse isso, que Deus determina todos os nossos pecados, mas de uma forma que a gente não sabe explicar, a culpa continua sendo nossa. Então ele joga para o paradoxo, ok? Ele joga para o paradoxo. Ele, senhor Iago Martins, o qual eu respeito como pessoa, discordo teologicamente, mas não só os dois, outros também trazem essa interpretação e jogam para o paradoxo. Um paradoxo criado, um paradoxo forçado, um paradoxo inventado, onde não deveria existir paradoxo, certo? A visão clássica, ela sabe explicar. Todos os nossos pecados são determinados por Deus ou decretados por Deus na visão clássica, porque esses pecados são cometidos por nós, nós estamos nele, e ele, sabendo disso, decidiu não impedir, e esses pecados se tornaram decretos. Está mais do que explicado. Inclusive isso, como eu já disse no início, é bastante arminiano. Mas enfim, Tourinho disse que os arminianos é que... né? Então, dentro da visão clássica, isso é muito claro. Essa questão dos decretos concernente aos atos pecaminosos. Só que quando a pessoa joga para o paradoxo, quando a pessoa diz assim, olha, Deus determina todos os nossos pecados, mas a gente não sabe de que forma a culpa continua sendo nossa. Quando a pessoa joga para o paradoxo, ela, por implicação lógica, está colocando Deus como autor do pecado. Você concorda ou não?
Eu não tô falando que ela coloca Deus de forma explícita assim, como autor do pecado. Mas essa questão do mistério, essa questão do mistério, ela vem de uma mentalidade mais anabatista. Certo, mas você concorda que essa questão do mistério, jogar para o paradoxo, coloca Deus como autor do pecado através de implicação lógica? Eu não sei, vou dizer a verdade, porque o que esses homens eles tentam evitar é justamente essa consequência, né? Eu tô falando deles, né? Como eu não sou um calvinista moderno, não apelo para mistério, né? Então fica difícil responder por eles, né? Agora, no meu ver, o que eles fazem é o seguinte: eles se utilizam de um princípio muito comum hoje, né, no meio protestante, que é um princípio chamado nuda escritura, né, que foi um abandono do solo escritura, que hoje praticamente quase nenhum protestante defende solo escritura, com exceção dos mais históricos, né, mesmo os mais históricos estão caindo no nuda escritura, que é o quê? Eu só posso afirmar aquilo que a escritura afirma de forma inequívoca. Categórica. Né? E eles entendem que a Escritura afirma um controle exaustivo de Deus sobre todas as coisas e também que o homem é totalmente livre. E eles dizem, olha, a Escritura não diz como isso acontece. Logo, eu também não vou dizer. Né? Tourinho, mas agora, a Escritura também não diz que Deus determina todos os pecados de forma causal. Calma, perdão, eu te interrompi. Pode continuar seu raciocínio, depois eu falo. Perdão. Agora, os calvinistas clássicos entendem que a teologia ela existe também para nos dar respostas que nós não achamos claramente nas Escrituras. Né? Tem muitos dos dogmas da história da igreja, eles não são achados claramente nas Escrituras, eles são deduzidos da Escritura através de um raciocínio lógico. Você pega um versículo aqui, outro aqui, outro aqui, e você constrói uma ideia. Então não é só aquilo que é extraído diretamente do texto, mas aquilo que também é extraído indiretamente do texto. Né? Certo. Então os calvinistas clássicos, com relação a isso daí, nós não temos dificuldades, né? Mas esses homens, eles, por exemplo, a grande maioria, eles são anti-aristotélicos, por exemplo, né? Sendo que a confissão de fé de Westminster é totalmente aristotélica. Então, é complicado, é complicado. Eu sei que é complicada a situação deles, mas eu, assim, nem vou dizer que eu entendo a situação deles, mas esse é o retrato do calvinismo moderno. Quando ele não vai para o lado de dizer que Deus é o autor do pecado mesmo, ele vai apelar para o mistério, né? Esse é o retrato do calvinismo moderno. Tourinho, mas veja bem, eu estou fazendo as perguntas, você que está assistindo a entrevista, eu estou fazendo as perguntas, Tourinho está dando as respostas, às vezes eu deixo uma réplica, ele deixa uma tréplica, enfim. Mas tem outras coisas que eu quero perguntar, então eu não vou ficar batendo demais num ponto só, certo? Eu quero extrair do Tourinho mais respostas, né? Inclusive para vocês que ainda não conheciam essa vertente. Mas veja bem, eles dizem que as escrituras não mostram de que forma Deus faz isso. Então eles também não podem dizer que isso é um tipo de paradoxo, porque para ser um paradoxo, eles teriam que mostrar a outra parte na escritura, ou seja, mostrar a escritura dizendo que Deus decreta pecados de forma causal, de forma arbitrária, de forma... Entende? A partir inclusive a confissão helvética, a segunda, que é de 1556, se eu não me engano, cara, não sou bom com datas e nem com pontos, mas está lá no ponto 10 até o 13, condena qualquer um que de forma implícita ou explícita coloca Deus como autor do pecado. E essas pessoas que dizem... Todas as confissões, na verdade. Mas aí a gente falando igual você disse, em coisas anteriores ao sinergismo, à remonstrância, nós temos aí a confissão belga que
que é de um acesso mais fácil, de uma linguagem mais fácil, né? Mas enfim, eu vou te perguntar mais uma vez, aí você responde assim de uma forma rápida, resumida, para a gente passar para a próxima. É a mesma pergunta, só quero confirmar. Na sua opinião, essas pessoas que dizem que Deus decreta o pecado de forma causal, determina todos os nossos pecados, mas de uma forma que a gente não sabe explicar, a culpa continua sendo nossa. Essas pessoas, pelo menos de forma implícita, estão colocando Deus como autor de pecados, sim ou não? Olha, se tomar sentença por sentença, eu acho que sim, mas não é essa a intenção deles, entendeu? Ok. Não é essa a intenção deles. A autoria do pecado em Deus. Certo, eu vou fazer uma pergunta agora que também é polêmica, que também é bastante feita aí nas redes sociais, em debates e tal, né? Na visão clássica, aliás, eu vou começar pela visão moderna, a visão hiper, enfim, eu já vi, você também já deve ter visto isso aí, né? Calvinistas afirmando que se uma criança vier a óbito, na condição de eleita vai para o céu, na condição de não eleita vai imediatamente para o inferno. Na sua visão clássica do calvinismo, qual é o destino do infante quando vem a óbito? Destino do infante, deixa eu só procurar bem com um negócio aqui. É a mesma opinião de Calvino. E também, né, de todos os teólogos clássicos. Eu estou só procurando bem aqui um texto. Mas você concorda que muitos calvinistas talvez eu não dizem... agora. Mas o senhor concorda que muitos calvinistas verdade, dizem olha, isso? Que o infante pode ir para o inferno. Sabe uma coisa que é inferno? interessante? Charles Spurgeon, já no século XIX, ele vai dizer que não conhecia nenhum autor calvinista que ensinasse que os infantes iriam para o inferno, né? Então, assim, é interessante saber que no século XIX ninguém afirmou isso. O que, às vezes, alguns autores faziam era dizer o seguinte, olha, a piedade cristã sabe que todos aqueles que morrem na infância serão salvos, né? Mas nós não podemos ter essa certeza. Por quê? Porque na época dos reformadores, a teologia católica romana até então, que era a igreja que era vigente, né, defendia que todas as crianças não batizadas elas iam para o inferno, né? Inclusive, essa doutrina foi mudada ano passado. Então, até o ano passado, a igreja católica romana acreditava que toda criança que não morria batizada, ela ia para o inferno. Então, quando um reformador calvinista ele diz que, pela piedade cristã, devemos acreditar que todos são salvos, mas nós não temos certeza disso, já é um grande avanço. Porque eles já estão dizendo, olha, eu não vou afirmar que todos vão para o inferno. Então você tem 1.500 anos de história, desde os primeiros pais da igreja até a época dos reformadores, que afirmavam que as crianças que não eram batizadas iam para o inferno. Veja bem, não era nem a criança que nasceu no seio cristão, né? Que o calvinista dessa questão da aliança e tal, que nasceu no lar cristão, ela já é santa, tudo mais, né? Não. Inclusive, os pais da igreja acreditavam que se você fosse um catecúmeno, ou seja, estivesse aprendendo e não fosse batizado, você iria para o inferno. Certo, mas você já cresce. Mas eu no quero. Jesus Cristo morreu. Então, assim, foi uma mudança muito grande de paradigma. Então, assim, eu confio na palavra de Spurgeon, que Spurgeon, além de ter vivido antes, né, estudou bastante, e ele falou que não conhecia nenhum autor, né, que tenha dito isso. E, de fato, no máximo os autores falaram dessa forma que eu falei. Certo, mas eu quero saber, Tourinho, não sei, às vezes eu não estou conseguindo, pode ser que eu não esteja me expressando da melhor maneira, faz parte, eu não sou entrevistador, mas eu quero saber da sua visão, senhor Francisco Tourinho, na sua visão, o infante
Lógico, quem está assistindo a entrevista agora, outra pulga coçou atrás da orelha. Agora eles poderiam falar da doutrina da substituição penal, tá? Mas aí a gente ia ficar o dia inteiro falando sobre doutrina da substituição penal, né? Que já seria um outro assunto fora do tema da entrevista. Então eu quero saber do senhor, se o senhor concorda que todo infante que vem a óbito vai para o céu, ou se tem alguma objeção. A sua visão, eu quero a sua visão, a sua resposta. A minha opinião, como eu te falei, ó, vou abrir aspas aqui e vou citar João Calvino como se as minhas palavras fossem, tá? Aí você toma como se fossem as minhas palavras. João Calvino diz o seguinte: em todo lugar eu ensino que ninguém pode, com justiça, ser condenado e perecer senão por pecado real. Dizer que inúmeros mortais, levados da vida quando ainda eram crianças, são precipitados dos braços de suas mães para a morte eterna é uma blasfêmia universalmente detestável. Então esse é meu ponto de vista. Ok. Aos calvinistas modernos e mais exacerbados que existem, né, fica aí essa questão. Se existe o risco de um infante que vem a óbito ir para o inferno por decorrência de não ser eleito, a implicação lógica que isso gera é que seria impossível um predestinado ao inferno falecer enquanto criança. Podia passar um trem de ferro em cima dele, não iria falecer enquanto criança, porque foi predestinado ao inferno, né? Várias implicações lógicas surgem a partir de algumas afirmações. Claro que não são todos os calvinistas que afirmam que o infante, quando morre, pode ir para o inferno se não for eleito. Quero deixar isso bem claro. Recentemente, em uma publicação, agora eu vou ser pleonásmico, em uma publicação pública, o nobríssimo, pessoa que eu respeito também, discordo teologicamente, claro, né, mas o Ageu Magalhães, deve ser do seu conhecimento, creio eu, disse que nós não podemos falar para as pessoas que Deus as ama, porque nós não sabemos quem Deus predestinou para o inferno, quem Deus predestinou para o céu. Logo, se você sair falando para as pessoas que Jesus as ama, você estaria falando isso também para pessoas que Deus predestinou para o inferno. A implicação lógica que isso gera é que a gente não pode falar nem para o próprio filho. Porque eu não sei, lógico, não sou calvinista clássico nem moderno, mas a implicação lógica... Vai ensinar o Pai Nosso como, né? Pois é, porque é o seguinte, a implicação lógica que isso gera é que você não pode falar para o seu filho que Deus o ama, porque você não sabe se o seu filho foi predestinado para o céu ou para o inferno. O que você tem a dizer acerca dessa declaração do nobre Ageu Magalhães? Não sei se você assistiu. Eu estava procurando aqui, como você... Não, eu assisti, inclusive eu fiz um vídeo em resposta a ele, né? Está lá no meu canal. Eu só estou procurando aqui uma frase de Calvino, onde Calvino fala que Deus ama todas as pessoas, né? Mas Calvino, esse amor não seria o amor salvífico? Isso. Deus, quando a Escritura fala que... quando a Escritura não, quando Calvino fala, né, que Deus ama todas as pessoas, quer dizer que Deus quer o bem de todas as pessoas, né? Que elas são criaturas, ou seja, como criação, Deus ama todas as pessoas. Mesmo tendo predestinado quando considera a maioria para o inferno. Isso. Não, e primeiro que essa palavra... Predestinação. Embora Calvino tenha usado realmente a palavra predestinação para o inferno... No caso, ele abandonou irrevogavelmente. Ele abandonou essas pessoas no inferno. É o seguinte, nós calvinistas não somos pelagianos. Não. Então nós acreditamos que todos os homens nascem maus. E como todo homem nasce mal, nenhum deles pode por si mesmo ir para o céu. Certo. Então a única forma do homem ir para o céu, né, segundo o nosso pensamento, a única forma de um homem ir para o céu é ele sendo eleito.
Os reprovados, o que acontece com os reprovados? Eles são abandonados a apenas sua não os própria elege, sorte. mas eles já são maus. Mas eles já são maus. Então não é a questão de Deus predestinar esses homens como se essa predestinação colocasse maldade nesses homens e os fizesse pecar. Tourinho, Ele apenas deixa esses homens livres. Mas veja bem. E esses homens, eles acumulam pecado sobre si. Veja bem. Né? Agora, sobre a questão do amor, a Escritura é clara. Vós não sois mais meus servos, mas sim meus amigos. E os ímpios são o quê? Inimigos de Deus. Você não pode dizer que você ama um amigo igual ama um inimigo. Da mesma forma que você não pode dizer que você ama a sua esposa igual você ama a mulher da rua. Então Cristo tem um amor peculiar pela sua igreja, que é a sua noiva. Cristo tem um amor peculiar pelos seus amigos. E Cristo tem um amor peculiar por aquele que é inimigo. Certo. Mas não é o mesmo amor. Assim como para nós não é. Mas então você chegar e dizer que Deus tem o ímpio como amigo é blasfêmia. Então você não pode chegar e dizer, olha, Deus te ama como se Deus fosse teu amigo. Pro ímpio você não pode dizer. Você pode dizer, Deus te ama porque Ele quer te salvar. Ele quer teu bem. Agora você não pode passar a ideia para ele de que Deus ama ele já como filho, sendo que ele não é filho de Deus. Você vai estar mentindo. Mas como que Deus quer salvar esse ímpio se ele... Certo, mas como que Deus quer salvar esse ímpio se ele mesmo abandonou esse ímpio de forma irrevogável para o inferno? Então já teria uma pequena contradição aí. Só que eu enxergo da seguinte forma, claro, totalmente diferente da forma que você vê. Eu enxergo assim, antes de Adão ter cometido o primeiro pecado, Deus já tinha disponibilizado a graça para todo mundo. Tanto é que o cordeiro, o efeito de Jesus como cordeiro imolado é antes da fundação do mundo. Já o efeito do pecado é pós-fundação do mundo. Então, antes do homem pecar, Deus deu o primeiro passo em direção ao homem, imolando esse cordeiro antes da fundação do mundo. Então, por mais que o pecado tenha existido, ele não erradicou a imago Dei. Então, através do primeiro passo que Deus deu em direção do homem, antes da fundação do mundo, por mais que o homem tenha cometido esse pecado, ele ainda pode responder à graça geral. A graça geral, quando ele responde de forma positiva, ela se torna graça eficaz. Aí a gente já entraria em uma questão a qual Para nós, Nery, a gente acha um pouco complicada essa visão de um decreto da imolação do Cordeiro de Deus, sem ter em vista o pecado humano, né? Porque isso torna o pecado humano necessário. Ou seja, Jesus foi sacrificado pelo pecado para salvar o homem do pecado, quando o homem ainda não tinha pecado. Então então torna a morte dele sem objetivo, ou torna o pecado necessário. Certo. Então, para nós, a morte de Cristo é antes da fundação do mundo, e essa morte de Cristo não é a morte de Cristo no tempo. Lógico. É a morte de Cristo, é o decreto da morte de Cristo. Assim como também o decreto do pecado de Adão, assim como o decreto do pecado de Adão também é antes da fundação do mundo. Veja bem. Porque Deus, antes de fundar tudo, ele já era onisciente. Só que a gente está falando então, de efeito. Cristo, ele é imolado, né, na nossa visão, Cristo ele é imolado para salvar o homem do seu pecado. Então, a morte de Cristo deve ser pós-pecado. Ela tem que estar situada logicamente pós-pecado. Ela não pode estar situada logicamente antes do pecado, porque senão ela torna o pecado necessário. Ele não, veja bem. É lógico que em Deus o pecado do primeiro casal já era existente, certo? Eu não nego isso. O que eu estou querendo dizer, de forma bastante resumida, para a gente passar para a próxima questão, é que a crucificação de Jesus na cruz, há 2000 anos atrás, foi um antítipo do tipo que aconteceu na eternidade. Não sei se você conseguiu me compreender.
A crucificação de Jesus há 2000 anos atrás Eu consegui. Claro que foi um tipo do antítipo que aconteceu na eternidade. Então é lógico que isso aconteceu por causa do pecado, mesmo o pecado passando a ter efeito no Cronos. É lógico, mas enfim, a gente vai ficar aqui o dia inteiro e a gente não vai chegar num denominador comum, porque o Tourinho defende uma tese, eu defendo outra, e vamos passar para a próxima pergunta. Deixa eu ver aqui, nós estamos com 1h20. Tourinho, na visão clássica, como você interpreta a passagem-chave do Evangelho? Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito e tal, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como você interpreta isso na sua visão clássica? Esse Deus amou o mundo. Nós sabemos que, bom, pelo menos dentro daquilo que eu já pesquisei, não pesquisei todos os léxicos, até mesmo porque são muitos, mas todos trazem mundo como sendo a totalidade de seres humanos. Com isso eu não estou afirmando o universalismo, porque se Deus deu o Filho para morrer para todo mundo, para salvar de forma arbitrária, então o universalismo estaria correto. Só que nesse texto nós temos uma locução pronominal indefinida, porque está dizendo assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse todo aquele que é uma locução pronominal indefinida. Se esse mundo fosse o mundo dos eleitos, então os eleitos seriam um grupo definido e Jesus estaria dando bobeira e estaria errando em usar uma locução pronominal indefinida, visto que o grupo já estava definido. Então como que você trabalha essa questão dentro da visão clássica? De uma forma objetiva, eu sei que é difícil, mas... Primeiro deve-se observar que Jesus está conversando com uma pessoa, né? Ele não fala, não está tratando de metafísica, ele está ensinando algo a alguém que é ignorante dos futuros. Ele também, a quem ouve o locutor, ele também é ignorante a respeito daquele que vai crer e daquele que não vai crer. Mas quem é esse mundo? É um grupo definido? Não. A resposta que torna inviável que mundo seja todas as pessoas está no próprio versículo. Mas, porque calma, eu não estou dizendo que Deus deu o Filho para salvar todo mundo, mas que Ele deu o Filho, né? Isso a gente já falou acerca de Cronos e Kairos. Ele deu o Filho para disponibilizar essa graça para todo mundo, e a partir disso, aquele que nele crê será salvo. Porque se esse mundo... Não, mas esse mundo... Não está no versículo. Não, essa é a interpretação. Essa disponibilizar não está no versículo. Não existe a palavra no versículo. Ok, então resuma muito. Não, eu estou entendendo, mas assim, se eu puder responder, né? Se eu puder... Vai, responde aí, desculpa. Vai. Se eu puder responder, o texto é claro. O texto é claro. O texto, em lugar algum do texto, diz assim: Cristo morreu para salvar todas as pessoas. Concordo. Aí eu concordo. O texto não diz isso. Isso aí é claro. Então, não estou defendendo o universalismo. Então Cristo não morre para salvar todas as pessoas. De forma arbitrária, não. Essa é a questão. Lógico. Qual era a ideia qual era a intenção de Cristo quando morreu na cruz? Aí o versículo responde: salvar todo aquele que crê. E esse todo aquele que nele crê é uma locução indefinida. Como poderia tratar de um grupo definido? Exato. Agora, quem é não esse é o mundo? objetivo do versículo dizer quem é aquele que crê. Então, ele apenas fala todo aquele que crê. Ele não entrou em questões de eleito e de reprovado. Mas uma coisa nós sabemos:
Desde a eternidade, Deus sempre soube quem seria aqueles que creriam, Claro, independente claro, da claro. visão teológica. Claro, claro. Basta crer que Deus é onisciente. Claro, sem dúvidas. Seja eleito, seja reprovado, seja por... Esquece o decreto. Esquece o decreto. Essa questão, o papo do decreto. Apenas a onisciência divina, que é um ponto comum entre todas as vertentes que são minimamente cristãs, né? A onisciência. Deus, sendo onisciente, desde sempre soube quem iria crer e quem não iria crer. Concordo. Sabendo disso, o texto é claro. Cristo morre para salvar o que crê. Lógico, eu quero Ele saber não quem... morre para salvar o que não crê. Lógico, mas eu quero saber quem é esse mundo. Como que Deus vai disponibilizar, pressão? Como que Deus vai disponibilizar a salvação para todos, sendo que a morte é para quem crê? A salvação é para quem crê. E Deus, desde sempre, já soube quem não creria. Certo. Disponibilizar. E olha lá, a escritura sempre fala, a escritura fala o seguinte, lá no versículo 18 vai dizer que a ira de Deus permanece sobre aquele que não crê. E Deus sempre soube quem não creria. Lógico. Então Deus não tem como amar salvificamente pessoas que ele sempre se irou com elas. A não ser que se abomine a onisciência divina. Então, quando se diz que Deus disponibilizou a todas as pessoas a salvação, você está pressupondo a ignorância divina sobre quem iria crer e quem não iria crer. Não, Tourinho, calma, deixa eu Porque explicar. eu vou disponibilizar a ponto de que, para que, né, dependendo da resposta de cada um, que eu vou ter agora que ver na criatura, né? Ou então, se eu digo que Deus conhece nele mesmo a resposta de cada um, como foi dito lá no começo, né? Então Deus sempre soube e sempre esteve irado com aqueles que creriam ou que não creram posteriormente, né? E sempre amou salvificamente aquelas pessoas que ele sabia que iria crer. Porque é isso que o versículo diz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que o objetivo da morte de Cristo é salvar aquele que crê. Lógico, eu não estou discordando disso. Para todo aquele que nele crê. Mas disso eu não estou discordando. Então não existe uma... Aí você ainda vai ter agora, vamos lá. Aí Deus amou o mundo. Nós acabamos de ver no versículo 18 que Deus está irado com aqueles que não creram ou que não crerão. Né? Mas e Deus ele está irado de forma... Mas ele está irado porque eles não creram. Essas pessoas que ele já sabia que não creriam. Então, o mundo aí tem o mesmo sentido que o próprio João também aplica, né? Quando ele diz o seguinte: o mundo inteiro jaz no maligno. Nós sabemos que o mundo não está todo no maligno, que a igreja não está no maligno. Apenas pessoas de todos os lugares do mundo estão no maligno. A Escritura fala, por exemplo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que Cristo não tirou o pecado de todo mundo. Mas eu não estou afirmando isso. Eu não estou afirmando que ele tirou. Do mundo. Não, eu estou falando para ti como é que nós entendemos esse versículo. Né? E, além disso, há o fato de que ele estava conversando com um judeu. E ele tinha que dizer para o judeu que não era só o povo de Israel, ao povo de Israel que estava disponível a salvação. Agora estaria disponível também para os gentios. Quem é o mundo então, aí nesse versículo? Ele usa a palavra mundo. Mas quem é o mundo aí nesse versículo, então? Todo aquele que crê? O mundo, exatamente. São os que creem Pronto. Então, o mundo são aqueles que crerão. Pronto. Então, isso foi... de todas as partes do mundo. E isso já tinha sido definido por Deus. Quem iria crer e quem não iria crer. Porque somente aqueles que ele elegeu de forma arbitrária poderiam crer. Certo? Não, aí é o seguinte, Neuri. Você não está deixando... Não foi Deus que definiu? Não, eu estou perguntando. Eu não estou falando que não foi, eu estou perguntando. Assim, né? Isso já tinha sido definido por Deus. Eu falei para você, nós não vamos entrar na questão do decreto. Mas a onisciência de Deus não falha. Então o mundo ali são os eleitos, na sua opinião. Na sua opinião, são os eleitos. Se não foi Deus que definiu, então foram as criaturas que definiram. Não, o que eu estou querendo... Agora a questão é, Deus sempre soube. Não, que ele sempre soube, isso aí é fato. O que eu estou querendo dizer é que para ele saber, então, ele não precisa... Então, que ele amou aqueles que nunca creriam. Justamente porque nunca creriam. Aí está sobre aqueles que não, deixa eu te explicar. Deus disponibiliza a morte.
A pessoa Aquele que não crê é inimigo de Perdão, Deus Aquele que disponibiliza a morte. Não, Deus disponibiliza a graça através da morte. Aquele que não crê nessa graça é odiado porque não creu. Você entende? Ele é odiado porque não creu. Agora, como que ele não creria se aquilo não tivesse sido disponibilizado para ele? Não tem como ele não crer naquilo que não foi disponibilizado para que ele pudesse crer. Não tem como. É o mesmo que você falar assim, eu vou voltar ao Japão, sem nunca ter ido ao Japão. Então não tem como a pessoa descrer daquilo que ela poderia crer. Eu acho sinceramente complicado, porque vamos deixar nós temos isso. milhares de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Não, mas aí já é um outro contexto. Então elas realmente não tiveram como crer. Aí já é um outro contexto. Não é outro contexto. É o contexto da luz. Evangelho. É o contexto da luz, o julgamento individual, Então, a luz que a pessoa recebeu. Na verdade, a interpretação é possível? É possível, mas ela carrega muito mais problemas do que a outra interpretação. Ok. Né? Porque você vai ter que responder como é que as pessoas que nunca ouviram o Evangelho, né, elas vão... E como é que fica a onisciência de Deus? Deus só passa... Deus sai de um estado para o outro ou ele é imutável? Não. Essa questão da onisciência continua intacável. Ou seja, Deus ele tem um sentimento... É um sentimento de paixão e depois ele muda esse sentimento para outra paixão. Quer dizer, ele ama e agora porque a criatura não fez, a criatura exerce um efeito sobre Deus. Mas paixão, é o que o faz Deus mudar e Deus agora odeia. Entendeu? Isso então, aí não mexe. Isso aí tem que ser levado em conta. Isso não mexe na imutabilidade divina. O próprio texto diz que Deus odeia porque eles não creram. Esse porquê é a causa do ódio. Esse porquê não creram é a causa do ódio. É uma condição. Mas enfim, eu quero passar para a próxima pergunta, para a gente finalizar. Pessoal, vocês estão vendo a gente batendo boca aqui desse jeito. A pessoa deve pensar assim, o Helmer e o Tourinho, se eles encontrarem na rua, mas... Rapaz, a gente conversa no WhatsApp, a gente brinca, a gente não... Isso aqui são divergências teológicas, certo? Eu respeito a pessoa do Tourinho, isso aqui não é nada pessoal. Inclusive... Fica aí o meu conselho, e acredito que conselho do Tourinho também para vocês que estão assistindo essa entrevista. Quando vocês estiverem debatendo em redes sociais, pessoalmente, sei lá, não levem para o lado pessoal. Deixe que as divergências continuem no campo da argumentação, no campo teológico, no campo ideológico, acadêmico, etc. Não levem para o lado pessoal. Então vocês estão vendo aqui a gente conversando, um falando mais alto e a gente um interrompendo o outro e essa coisa toda. Isso fica no campo argumentativo, certo? Inclusive o Tourinho, quando vier aqui em Goiás, está convidado para comparecer aqui em casa para comer frango caipira com pequi e gueroba. Cara, rapaz, você não tem ideia do tanto que é bom. Vamos lá, eu quero ler aqui um versículo. Aí onde você mora tem piqui, gueroba, frango caipira, é óbvio. Tem sim. Não, essa gueroba gueroba. Essa eu não conheço. Rapaz, é bom demais. Eu vou ler aqui um versículo. Só essa eu não conheço, não conheço piqui. O piqui é nato aqui de Goiás, é quase o símbolo de Goiás aqui, o piqui. Romanos 9, 22, mais uma polêmica. Já estamos na chuva mesmo. Vamos polemizar mais um pouco. Aliás, o pessoal gosta também, é bom, tem que... né? Diz o seguinte: e que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Qual é a interpretação clássica do calvinismo acerca desse versículo? E agora, como a gente já está finalizando, eu quero deixar claro o seguinte: você vai ter o seu tempo de resposta e eu quero ter o meu tempo de réplica. Não é debate, não, é uma entrevista, mas eu quero ter o meu tempo de réplica. Então, se você demorar, eu vou demorar. Se você for objetivo, eu vou ser objetivo também. Vou deixar nas suas mãos aí, tá bom?
Então, nosso ponto de vista sobre esse texto é o ponto de vista de Calvino. Calvino vai dizer o seguinte quando ele aborda diretamente esse texto, né, no seu comentário à Carta aos Romanos. Ele vai dizer o seguinte: e as crianças ainda não eram nascidas, nem tinham praticado bem ou mal. Está a demonstrar que Deus, ao fazer a diferença entre eles, não poderia ter levado em conta qualquer obras que não haviam ainda vindo à existência. Os que apresentam um argumento contrário, dizendo que isso não constitui razão para a eleição divina, não fazer diferença entre os homens segundo os méritos de suas obras, porquanto Deus prevê as obras futuras, os quais os farão não dignos ou merecedores da sua graça. Não conseguem perceber com a mesma lucidez de Paulo, porém se prejudicam pelo primeiro princípio da teologia, o qual deve ser bem mais conhecido dos cristãos, ou seja, Deus não pode ver nada de positivo na natureza corrompida do homem. Tal como demonstrado na pessoa de Jacó e Esaú, que o possa induzir a demonstrar seu favor. Quando, pois, Paulo diz que nenhum deles naquele tempo havia feito qualquer bem ou mal, devemos adicionar ao mesmo tempo seu pressuposto de que ambos eram filhos de Adão, pecadores por natureza, sem a posse de uma única fagulha de justiça. Né? Então, o pensamento calvinista clássico a respeito da eleição e reprovação, ela se dá que nos decretos de providência, Deus decide criar e decide permitir a queda. Somente depois da permissão da queda é que Deus emite seus decretos de predestinação. Ou seja, quando ele decide eleger, ele já tem toda a massa humana corrompida. Essa massa humana sendo corrompida, aqueles próprios homens, eles já se fizeram vasos de ira. Eles já se tornaram reprováveis, né? Então, assim, não precisa sequer Deus olhar para um futuro para ver se aquele homem vai fazer bem ou mal, porque já é decorrência líquida e certa da própria queda que aquele homem não vai querer Deus, caso Deus não o salve, né? Então, o que nós dizemos? Que caso Deus não fizesse nada pela humanidade, vamos dizer por assim dizer, né, ele estaria sendo justo já, porque todos os homens já estiveram caídos e corrompidos, né, embora não estivesse demonstrando a sua misericórdia, mas estaria demonstrando a sua justiça. Né, ele estaria de um modo errado. Porém, para evitar que a humanidade inteira caia no inferno, né, que era o que iria acontecer se caso não houvesse eleição, Deus então escolhe muitos a fim de receber uma graça especial que vai consertar esse homem, né? Ou seja, vai mudar a sua estrutura a fim de consertar o seu defeito e ele possa livremente agora se voltar para Deus. Os outros já estavam condenados e não precisa de um decreto de reprovação. Na verdade, o decreto de reprovação é apenas Deus dizendo: vocês seguirão o seu próprio caminho. Ou seja, mais livre é aquele que foi deixado ao seu próprio caminho, né? Do que os eleitos que tiveram a sua vontade mudada a fim de crer. Né? Então, esse é o ponto de vista clássico e é o ponto de vista do próprio Calvino, né? Como acabei de ler, que quando se fala de eleição e reprovação, já tem que tomar em conta de que todos os homens, Deus já está vendo todos os homens caídos, né? Ou seja, eles já são corruptos e não merecedores de nada da parte dele. Certo. Esses vasos de ira, aí na sua opinião, então, assim, de uma forma resumida mesmo, eu sei que é difícil resumir, eu também não sou muito bom em resumo. Esses vasos de ira, então, na sua opinião, são pessoas predestinadas não, vamos usar outro termo. São pessoas irrevogavelmente abandonadas ao inferno. O nome é pré-ordenado. Pré-ordenados ao inferno, pronto. São isso, pessoas... o nome do calvinismo é pré-ordenado. Isso, é pré-ordenado. Então, quer dizer que eles estão debaixo da providência divina. Certo. Então, esses vasos de ira são pessoas pré-ordenadas ao inferno. O texto diz que eles foram preparados para essa ira. A visão clássica vai dizer que eles se prepararam para essa ira ou Deus arbitrariamente os preparou para essa ira? A única forma, Deus preparou porque é assim, não infundindo maldade nem colocando pecado neles, mas Deus
podendo, pela sua onipotência, mudar a vontade desses homens, impedir os seus pecados, ele não o faz, então Calvino irá dizer, né? Perguntado para Calvino responde a seguinte pergunta, está no próprio texto aqui também, porque no mesmo texto trata sobre o endurecimento do coração de Faraó, né? Mas um pouquinho acima. E aí ele pergunta o seguinte: como Deus endurece o coração do Faraó ou do reprovado? E aí Calvino vai dizer: Deus endurece apenas não amolecendo. Ou seja, Deus, ao não amolecer o coração desses homens, esses homens são então preparados para a ira. Na verdade, eles já estão debaixo da ira, né? De uma certa forma. Nessa hora, outra pulga coçou aí atrás da orelha do telespectador. Harry, e o Faraó? Eu sei que a Bíblia fala, Deus viu que Faraó não ia deixar o povo ir embora, porque ele já estava com o coração endurecido. Então, aí Deus endurece. Algumas versões vão dizer, Deus pesa o coração de Faraó. Eu poderia entrar no contexto histórico, aquela questão de Anubis, por que Deus usou esse termo pesar, mas enfim, aquilo tudo que aconteceu com o Faraó foi para que o nome de Deus fosse divulgado. Aquilo ali não enxergo como questão soteriológica, arbitrária. Outra coisa, o senhor falou sobre Romanos 9,13, se eu não me engano aqui, onde fala de Esaú e Jacó. Eu entendo que aquilo ali são dois povos, e não duas pessoas específicas. Por quê? Se você olhar a referência em Gênesis, você vai ver Deus falando de duas nações. Quando você vai para Romanos 9, onde fala das duas crianças, se você lê a referência em Malaquias, também fala de dois povos. Então nós temos dois livros diferentes falando da referência e citando dois povos. E só para fechar, o texto também diz, esse texto que você usou diz, e o maior servirá o menor, ou seja, o mais velho servirá o mais moço, ou seja, dentro da lógica, Esaú serviria Jacó. Só que se a gente for levar isso ao pé da letra, a Bíblia não vai mostrar em momento algum Esaú servindo Jacó, mas vai mostrar Jacó servindo Esaú. Certo? Então não dá para colocar aquilo ali como sendo duas pessoas específicas, porque a Bíblia está dizendo que o mais velho ia servir, que o mais velho ia servir o mais moço. O mais velho a gente sabe que é Esaú, mas se você for levar ao pé da letra como pessoas específicas, você vai ver Jacó servindo Esaú. Então eu tenho uma certa dificuldade em entender aquilo ali como pessoas específicas. O senhor também disse que esses vasos de ira são pessoas pré-ordenadas ao inferno, né? Para ficar de uma forma mais clássica dentro do calvinismo. Só que o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 10, ainda se referindo a esses judeus que ele chamou de vasos de ira, ele refere-se a esses mesmos judeus no capítulo 10, dizendo assim, se vocês se arrependerem, se vocês confessarem Jesus, vocês serão salvos. Esse se é uma conjunção subordinativa condicional. Então também não acredito que aqueles vasos de ira estavam predeterminados ou pré-ordenados de forma irrevogável para o inferno. Caso contrário, o apóstolo estaria cometendo o erro absurdo de referir-se a eles dizendo, se vocês fizerem isso, vocês podem ser salvos. Ou seja, ainda dando condições para o arrependimento, ainda colocando alternativas. Todavia, foi boa a entrevista. Se a gente fosse continuar aqui, ia ficar uns 2 dias debatendo e tudo mais. Eu acredito que os telespectadores aprenderam aí um pouco sobre a diferença, né, algumas diferenças entre o calvinismo classificado de moderno e o calvinismo, o qual Tourinho defende, o qual ele chama de clássico. Né? Então vocês observaram que existem algumas diferenças, né? Vocês conheceram um pouco mais acerca do Tourinho, do livro que ele escreveu, e eu espero que essa entrevista ela tenha sido de grande ajuda
na questão do entendimento, certo? Espero que tenha edificado. E se por acaso você interpreta que essa entrevista trouxe contenda, então descarte, não leve em consideração, porque não foi da minha intenção, e eu tenho certeza absoluta que também não foi da intenção do Francisco Tourinho trazer contenda a partir dessa entrevista, certo? Eu agradeço a todos vocês que assistiram aí até agora, né? Aliás, eu ia falar do preparados, né? Do grego na voz média, enfim, mas a gente deixa isso para uma outra ocasião, certo? Tourinho, você tem a oportunidade. Aí ia ter que ter resposta, né? Aí ia ter que ter réplica, ia gastar mais 2 horas aí. Tourinho, então o senhor tem a oportunidade aí de despedir dos nossos telespectadores, e fica aí o meu agradecimento à sua pessoa por ter nos concedido a honra de participar aqui com a gente no nosso canal. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família, certo? Despeça aí dos nossos telespectadores. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade, né? Que Deus abençoe a todos que assistiram. E deixo aberto aí o meu contato nas redes sociais. Quem quiser me procurar e quiser conhecer um pouco mais sobre o calvinismo clássico, que sinta-se à vontade, né? Contanto que não queira contenda, né? Eu prefiro alguém que queira realmente conversar, que queira realmente entender o ponto de vista, não o meu ponto de vista, né? Mas o ponto de vista dos reformadores, né? Não o meu ponto de vista. Eu sou apenas um divulgador das ideias daqueles homens que fizeram a reforma lá no passado. É porque tem muitas pessoas novas, né, pessoas que estão chegando agora, né, na internet, nos meios teológicos, e já entram de cabeça no mundo dos debates, né, e às vezes essas pessoas mais novas observam, igual aqui a gente, né, discutiu e interrompeu e falou alto e discordou e tudo mais. Isso fica aqui no campo da argumentação. Pessoalmente, a gente não leva isso para o lado pessoal. Ok? Então fica aí esse conselho para vocês. Tourinho, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Essa foi a tão esperada entrevista com o senhor Francisco Tourinho. Até a próxima!